Bom dia, Cris, tudo bem? Marinho, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês novamente mais um sábado. E vamos falar de ressignificar sentimentos. Hoje tá um dia lindo, né? Um sol gostoso também. Dava para fazer a live lá no sol. Seria mais gostoso, né? Vamos esperar o pessoal entrar e a gente já começa, tá bom? Fazendo a nossa meditação de presença, depois a gente discorre sobre o assunto. Vamos falar de ressignificar sentimentos, o que a gente pode fazer diferente, né, para a gente ser mais feliz, né? Esse é o maior objetivo da gente, ser feliz, né? E tenho certeza que vocês vão gostar. Carla, bom dia. Edileuza, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Tá bom o som? Tá bom a imagem? Só espero que vocês me deem um retorno, porque né, a gente acaba não se conversando, né? Eu prefiro que vocês escrevam ou me falem. Também, Edileuza, eu fico um sábado sem falar com vocês, parece que foi uma eternidade, parece que passou um mês, né? Mas, felizmente estamos aqui novamente. Eu realmente não consegui preparar nada para sábado passado, por isso que eu também nem me propus a fazer a live. Mas o importante é que eu tô aqui hoje, né, com um assunto novo também. Bom dia, Ana, tudo bem? E vamos preparar também algo para a semana que vem. Me dê sugestões de títulos de algo que vocês gostariam que eu discorresse, que eu falasse com vocês. E a gente fala, né? Na segunda-feira eu vou dar uma palestra na GE, na General Electric, falando um pouquinho do câncer, né, da doença, do aspecto psicológico mesmo, né? Se vocês quiserem que eu traga para vocês no próximo sábado, também posso repetir o assunto, porque como vai ser um assunto só para os funcionários, né, eu posso trazer para vocês também. Ótimo, eu vou falar nisso também, Edileuza. Muito interessante como se cria vínculo, né? Mesmo no mundo virtual. Isso, tá bom, pode ser sim. Ótimo. Márcio, bom dia, tudo bem com vocês? Vou esperar mais um minutinho e aí a gente já faz a nossa meditação de presença. Vou deixar aqui já o nosso som para a gente fazer a nossa meditação de presença. E enquanto isso as pessoas vão entrando e dá tempo da gente começar o assunto. Isso é uma doença do século, né, Cris? Embora, né, estejam falando muito das curas, né, que existem realmente, ainda é uma doença desafiadora também, né? Mas vamos, se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso trazer para vocês também. Aí fica a critério de vocês. A Adileuza também deu a sugestão de falar de vínculos, né? Mesmo que no mundo virtual, a gente pode falar de vínculos também. Vamos sim, com certeza. Bom, vamos fazer a nossa meditação de presença. Rafa, tudo bem, Rafa? Bom ter você aqui, espero que você goste. Vai ser um assunto bastante interessante. Eu tenho certeza que a partir de hoje, assistindo essa live, falando um pouco de ressignificar sentimentos, vocês vão ter um olhar diferente para algumas coisas. Eu tenho certeza disso. Então vamos lá fazer a nossa meditação de presença. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Respirem profundamente pelo nariz. Soltem pela boca, vão se sentindo presente em tudo que você faz, desconectando do passado, desconectando do futuro e estando aqui
nesse momento, nessa live de hoje, no aqui e no agora. A maioria dos problemas não existe no agora, então respirem profundamente e vá baixando todas as suas defesas, estando presente, aproveitando este momento consciente, acordado, atento e saindo da sua defesa, liberando todas as suas barreiras, tirando todas as suas defesas. Se conectem nesse momento, observando a abundância à sua volta, deixando todos os problemas lá para o lado de fora, para que a gente se conecte nesse momento e faça a absorção de todo o aprendizado. Deixe as preocupações lá para o lado de fora. Este momento é seu, é um momento especial para você. É o seu agora, então é importante que você esteja nele. Repita em voz alta comigo. Eu estou presente no aqui e no agora. Mais uma vez. Mais uma vez. Respirem profundamente. Sintam-se presente, perceba seu corpo, seus sentimentos, as suas emoções. Respire profundamente, vá voltando para cá, abrindo os olhos, para a gente iniciar a nossa live de hoje, falando de ressignificação de sentimentos, de emoções. Tem muitas emoções, muitos sentimentos que a gente não reconhece ou a gente acaba só observando o lado positivo, o lado negativo, né, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe, né, que realmente está nos trazendo dor, está nos trazendo sofrimento. Então, esse é o momento em que a gente vai falar um pouquinho, né, de como ressignificar. A gente usa muito isso, essa palavra de ressignificar nos nossos atendimentos de coach, nas programações neurolinguísticas, nos atendimentos terapêuticos eu uso muito também. E eu vou falar um pouquinho de vocês do que é se ressignificar, né? Dar um novo sentido a algo ou a alguém que já existe, né? Isso é ressignificar, transformar os acontecimentos, os sentimentos, as emoções que a gente por vezes denomina como sendo negativas, em aprendizados, em motivação, ou seja, algo mais positivo para a nossa vida, né? A nossa vida tem a sua dualidade, né? A gente costuma falar, né, que a gente pode enxergar ela de copo cheio ou copo vazio, né? Depende muito de como você avalia, né, toda a situação. Você pode ver o copo cheio, pode ver o copo vazio. Então, esse é um momento para a gente reavaliar algumas coisas que realmente está nos fazendo sofrer ou que tenha realmente um sentimento mais negativo, né? A gente tem que transformá-lo em algo mais positivo para a nossa vida, né? Fazer com que a gente deixe as crenças, né, e todas as hipóteses do lado de lá, né, no lado de fora. Por vezes a gente fica remoendo culpa ou um sentimento negativo, né, por conta de crenças mesmo, né, e algo que a gente vê como sendo negativo, né, ou hipóteses, né, a gente fica sempre no achismo, né, que pode estar acontecendo, né, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Então a gente fica levantando hipóteses que a gente não sabe nem se é verdade ou se realmente é algo que está fazendo sentido ou realmente é algo que eu carrego dentro de mim por crença ou por aprendizados, né, que a gente traz da nossa educação com os nossos pais, né, ou do dia a dia, né. Aqui o Márcio está falando, puxa, acho que fiz algo parecido ontem. A gente está fazendo a todo momento, né, Márcio? Na verdade, a gente tem que ressignificar um monte de
de acontecimentos, né, que acontecem na vida da gente, e a gente por vezes não compreende, mas que faz sentido, né? E que por vezes a gente não consegue nem mudar. Então é bom que a gente aceite, né? Que a gente perceba que se veio é porque faz parte da minha história. Eu preciso rever, eu preciso reconhecer, eu preciso interiorizar, eu preciso compreender por que esse sentimento vem, por que esse sentimento faz parte de mim, né? Tentar compreender, né, o que você está sentindo. Quando a gente fala de ressignificar, é a gente interiorizar esse sentimento, a gente compreender o que pode estar vindo de informação, ou que pode estar vindo de aprendizado com tudo isso, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer e para que eu possa ser feliz, para que eu leve uma vida mais leve, né? A gente fica carregando um monte de sentimentos, um monte de emoções e situações que por vezes não faz parte nem da gente, né? A gente fica carregando coisa dos outros, né? Ou até entendimentos que por vezes não são verdadeiros, né? São realmente coisas da cabeça da gente, que, como eu já falei, pode ser crença, pode ser hipótese, né? Aqui a Edileuza está falando, eu acho incrível a influência negativa que os pais podem ter sobre os filhos em nome do amor. Sim, inclusive, Edileuza, tem até uma frase que eu até peguei para eu passar para vocês, né? Que quando a gente fala assim, seja a melhor pessoa que você pode ser, né? E às vezes, quando a gente ama, né, demais, né? Quando a gente ama e esse amor tá nos fazendo sofrer, é porque a gente está amando muito. Então, é realmente algo para a gente repensar, né? Porque se esse amor está nos fazendo sofrer, é porque a gente está amando muito, né? Tudo bem que a gente tem que amar, mas não tem que sofrer, né? A gente tem que realmente observar algumas coisas, né? Que podem ser modificadas para que a gente leve uma vida mais leve e que a gente também não influencie as outras pessoas negativamente. E por falar em influenciar, quando a gente fala de sentimentos, eu costumo muito comentar a respeito disso, porque tudo que eu sinto é problema meu, né? Fui eu quem desenvolvi esse sentimento. Então, se eu tive um desentendimento com o meu marido, ou com a minha esposa, ou na própria empresa, e me gerou um sentimento de tristeza, me gerou um sentimento de raiva, esse sentimento foi desenvolvido por mim, né? A outra pessoa nada a ver, não tem nada a ver com isso, né? Eu acabei desenvolvendo todo esse sentimento porque eu não estou preparada para algumas situações. E a partir deste momento que a gente começa a observar que está reverberando negativamente em mim, algum comportamento externo, é algo que eu preciso resolver comigo mesmo, né? Então, o que eu preciso realmente compreender e aceitar dentro de mim para que não me reverbere esse sentimento negativo que me faz sofrer, né? Que me traz dor, né? O outro não tem culpa, né? Na verdade, não existe culpado, mas nós somos os únicos responsáveis por aquilo que a gente desenvolve dentro da gente, né, com relação a sentimentos e emoções, né? Isso significa o que a gente quer receber do outro, né? É você que está aberto para receber, né, do outro o que você desejar. Aqui a Dani está falando, existe o amor, existe o amar errado, porque talvez seja amar errado, não? Talvez, Dani, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, e eu costumo falar muito com relação a isso, porque a Edileuza até falou de filhos, né? A gente faz tanto por amor aos filhos, que às vezes a gente impede eles de crescer, né? De desenvolver, de seguir o mundo deles, seguir o caminho deles, né? Isso a gente faz não só com os filhos, mas em todos os relacionamentos que a gente se coloque à disposição da outra pessoa, né? A gente tem que entender a individualidade da outra pessoa, né?
a integralidade da outra pessoa também, e saber compreender os valores e os interesses da outra pessoa, né? Eu falo muito a respeito de valores, porque até nos meus atendimentos eu costumo falar muito a respeito disso. Eu sou psicóloga de formação, né, faço os meus atendimentos, mas também não sou a dona da verdade, né? Eu tenho alguns conceitos, eu tenho algumas direções, né? Eu tenho alguns caminhos que eu posso passar para as pessoas que me procuram ou que precisam de uma palavra ou de um conforto. Eu costumo dar recursos para que essas pessoas construam a própria ponte, né? Para que realmente chegue no objetivo, na meta ou até na compreensão daquilo que a pessoa procura. Até porque eu tenho os meus valores, eu tenho os meus entendimentos e eu tenho que respeitar a outra pessoa também e todos os valores que ela carrega como verdade, né? Não existe certo, não existe errado, né? Existe o caminho que me faz feliz, o caminho que a outra pessoa encontra para ser feliz e precisamos respeitar, né? Esse é o grande segredo, né? Então, eu estou falando de um atendimento terapêutico onde eu estou fazendo o meu trabalho enquanto profissional na área, mas percebam que isso também ocorre nos nossos relacionamentos, mesmo não profissional, né? Nos relacionamentos de vocês também, isso também deve acontecer. Aqui, deixa eu ver aqui, que a Marli comentou, o amor tem que ser na medida certa. Isso, Marli, exatamente, não existe amar errado, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não se influenciar e não interferir na vida do outro, né? Aqui é Edileuza, o que eu fiz com o que me fizeram. É a nossa história, né, Edileuza? A gente tem que respeitar a nossa história e todos os acontecimentos, tudo que passou na vida da gente é a nossa história, né? E a gente acaba criando aquilo que eu tô falando para vocês, os nossos valores e aquilo que a gente acredita como verdade, né? E eu costumo dizer que a carta de alforria para a gente sair dessa dor, desse sofrimento, né, de ressignificar e tudo isso que realmente não nos faz bem, descobrir o que está por trás de tudo isso, né, desse sentimento ou dessa emoção, e o que eu posso fazer com tudo isso. O interessante é a gente acolher todos os sentimentos, aceitar todos os sentimentos, porque se eles existem, se eles estão aqui, é porque eles fazem parte da gente, né? Nós somos as partes, né? Nós temos todos os sentimentos. É lógico que a gente busca a todo momento ser feliz, né? Esse é o nosso grande objetivo, a nossa grande meta hoje de vida, é ser feliz. Não que a todo momento, 100% a gente possa estar feliz, isso, né, é impraticável, né? E a gente só cresce, só se desenvolve, só evolui quando a gente erra, né? Quando a gente percebe que algumas coisas precisam ser modificadas, aí a gente absorve todos os nossos aprendizados para a gente poder seguir em frente, para a gente poder evoluir, né? Não existe certo e não existe errado, né? E nós somos as partes, né? Nós somos a alegria, nós somos tristeza, nós somos a raiva, nós somos a dor, nós somos o sofrimento, nós somos a angústia. Em determinados momentos a gente sente tudo isso. O que a gente não pode é deixar com que esses sentimentos eles fiquem vibrando obsessivamente na nossa mente e impedindo a gente de seguir em frente, né, de olhar para a nossa vida e seguir os nossos objetivos e as nossas premissas mesmo de vida. Isso a gente tem que tomar atenção, né? Às vezes a gente fica muito vibrando num sentimento negativo, né, de raiva, por exemplo, e a gente deixa de viver, né, outras situações, ou até mesmo a gente prejudica as pessoas que estão à nossa volta, porque ficamos tomados de um sentimento de tanta negatividade que isso acaba reverberando nas pessoas que estão à nossa volta. Então a gente tem que tomar atenção com relação
a esses sentimentos que aparecem, que a gente tem que acolher sim, porque se eles vieram é porque eles estão trazendo alguma mensagem, eles estão trazendo algum aprendizado. Então, eu interiorizar esse sentimento, acolher, compreender e entender o que tem por trás dele, vai sim fazer com que eu evolua para fazer diferente alguma coisa lá na frente. Então, acolhe todos os sentimentos, né? Entenda que ele faz parte, mas também não deixe que ele domine, né, o seu dia, né, o seu pensamento, não te faça sofrer, não te traga dor. Compreenda, entenda, né? Interiorize. Eu sei que é muito fácil para falar, mas a gente precisa ouvir às vezes o óbvio para que a gente possa fazer alguma coisa diferente, né? A gente tem que ter autonomia para se libertar dos nossos sofrimentos. A gente tem que celebrar, agradecer tudo o que aconteceu. Puxa, se veio, né, essa sensação, é porque realmente eu preciso fazer alguma coisa diferente, né, com a minha vida, né? Então, vamos celebrar, agradecer tudo o que acontece, né, mesmo que venha em um sofrimento que parece ser negativo, porque a gente tem todos esses sentimentos, aparentemente são negativos, mas todos eles fazem sentido na nossa vida, né? Por exemplo, se eu sinto raiva, né, em algumas situações, por exemplo, eu estou no meu trabalho, o meu chefe fala para mim, não, você não é capaz de realizar essa tarefa. E aí você fica tomado por raiva, porque ele simplesmente colocou em xeque, né, o seu comportamento, o seu desempenho. E aí você, num determinado momento, você fica extasiado, né, com muita raiva daquele chefe, né? Aí o que você faz, né, diante de toda essa raiva? Você fala, não, né? Ele falou que eu não sei fazer, que eu não vou conseguir fazer, eu vou fazer. Então perceba que a raiva desse momento, ela serviu como uma alavanca, como um impulso para você realizar algumas atividades e mostrar para o chefe que você é capaz, né? A única coisa que a gente tem que tomar atenção diante dessa situação é que essa raiva não perdure, né? Eu fico com tanta raiva do meu chefe e aí isso fica por anos, né? Com essa raiva, você remoendo esse sentimento que não vai te levar mais a lugar nenhum. Aquilo que você precisava fazer, você já fez, né? Aquilo que você precisava mostrar, você mostrou. Então, tudo bem, ó, chefe, eu realmente naquele momento em que você falou que eu não era capaz, eu senti raiva, né? Mas agradeço porque você me colocou em desafio, como o Márcio aqui está comentando, e eu pude mostrar para você que eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de realizar. E na verdade você mostrou para você que você é capaz e você acabou mostrando para o outro também que ele não tem o direito, né, de questionar o seu desempenho. Então veja que em alguns sentimentos eles são positivos, né? O próprio medo, né? Quando a gente fala de ressignificar, é isso mesmo, tá, gente? A gente olhar para o nosso sentimento e perceber que ele tem um lado positivo, né, de tudo isso. Então, se eu tô sentindo raiva, se eu tô sentindo medo, o que eu preciso aprender com tudo isso? Né? O medo, quando a gente começa a dirigir, a gente não tem medo de dirigir. O medo ajuda a gente, né, a não bater o carro, né, ou eventualmente fazer qualquer tipo de infração, não passar no farol vermelho, ou respeitar os radares, não receber multa. Aí quando a gente bate o carro, aí a gente começa a comentar, porque perdeu o medo, né? Perdeu o medo, então bateu o carro, não é isso? Então veja que o medo tem o seu lado positivo, né? Eu fui dar uma palestra essas semanas numa empresa e eu falei exatamente a respeito disso, porque às vezes o medo, por exemplo, se o chefe está perto, né? Se o chefe está perto de você numa operação, você vai desempenhar a sua atividade, né? Porque o chefe está perto e eu posso levar uma bronca, eu posso levar uma advertência, eu posso até ser demitido. Agora, se o chefe sai de perto de mim, aí eu simplesmente, tem pessoas que simplesmente não fazem nada, né? Abandona a atividade porque o chefe não está perto.
Então perceba que nessa situação o medo também é positivo, né? Ele coloca as pessoas em foco para realizar a sua atividade. Não que seja natural, eu acho que todos nós temos que ser responsáveis, independente de qualquer situação, mas todos nós somos diferentes, as pessoas reagem de forma diferente, então compreendo que algumas pessoas, né, o Márcio está falando aqui, eu sei bem o que é isso, né? O Márcio também, ele é um líder, né, dentro da atividade dele, então ele deve compreender isso que eu estou falando e deve acontecer isso a todo momento, né, Márcio? De você precisar ficar em cima das pessoas para que elas realizem as tarefas, né, em que foram propostas a fazer. Então perceba que qualquer sentimento, eu dei aqui exemplo de raiva, dei o exemplo de medo, mas qualquer outro sentimento, ele nos serve, né, para a gente absorver aprendizados, né? A própria alegria, a própria felicidade também é um sentimento em que a gente tem que tomar atenção e perceber que ele nos faz bem, né? Ele nos faz seguir, nos faz construir objetivos, nos faz crescer, né? Então, diante de uma situação em que me faz feliz, em que eu estou realizado, eu tenho que me alavancar em cima dela para perdurar esse sentimento, né? Então, se eu fico feliz quando eu consigo a minha casa, comprei a minha casa, quando eu compro um carro, quando eu consigo programar a minha viagem, quando eu vou para a praia, quando eu vou para o campo, isso me dá felicidade, isso me traz felicidade. Então, vamos fazer tudo para que a gente possa repetir esses eventos que realmente me faz ser feliz. Então, vamos trabalhar adequadamente, vamos poupar, né, fazer a nossa economia para que a gente possa realizar alguns objetivos que realmente vão me deixar feliz e vão me fazer feliz. Aqui, Edileuza, Kátia, uma curiosidade. Se eu ficar o tempo todo observando minhas emoções, porque emoções vão e vêm o tempo todo, eu não teria uma tendência a me transformar em uma pessoa exageradamente introvertida? Não, Edileuza, não necessariamente. Eu acho que existem várias formas, né, da gente compreender e interiorizar. Eu tô dando algumas dicas para vocês de como a gente pode fazer isso, né, com relação a interiorizar sentimentos, mas depois que a gente aprende como fazer e como lidar, né, quando a gente cria maturidade para compreender os nossos sentimentos, isso acaba sendo automático na vida da gente, né? A gente nem precisa mais ficar parando, né? O que a gente tem que valorizar e a gente evoluir é compreender que tudo acontece porque tem que acontecer, aceitar e de repente, se você tiver sim alguma situação em que te faz sofrer e que te causa dor, então que você pare sim, às vezes precisa, né? Tem algumas situações em que deixa a gente mais desequilibrado e que nos fazem realmente parar por algum momento para compreender e poder seguir e até se livrar desse sofrimento e dessa dor, né? Então entenda que não é você ficar paralisado a todo momento para poder compreender, né, o que pode estar acontecendo. É você aprender como lidar com tudo isso, né, para que você possa evoluir, para você crescer. E aí sim tornar isso automático na sua vida, né? Então, é um aprendizado. Eu sei que todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente cresce, né? Então, entenda que isso acaba sendo automático na vida da gente. Obrigada, Everton, pela sua presença aqui com a gente também, pelo convite do Márcio. Obrigada a todos também por estarem presentes aqui. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Edileuza, mas é isso mesmo, né? Da gente compreender, entender, aprender como lidar com todos eles para que a gente possa evoluir, né? A gente dá mais risadas, da gente ser mais feliz, da gente ter mais paz, né? Da gente se aceitar como a gente é. Tudo isso faz com que a gente
cria uma maturidade para lidar melhor com os nossos sentimentos, né? A própria CNV, que é a comunicação não violenta, ela também nos ajuda, inclusive, a lidar com esses sentimentos que por vezes parecem ser negativos, né? Então é importante sim que a gente acolhe, a gente aceite, que a gente verbalize esse sentimento com as pessoas que realmente possam estar envolvidas com tudo isso, né, diante dessa situação, de você explanar a sua necessidade para outra pessoa, para que ela possa compreender, para que ela possa valorizar as suas necessidades. Porque a partir do momento em que você valoriza as suas necessidades, você verbalizando a sua necessidade para o outro, ele também vai perceber o seu valor, né? Ele vai perceber aquilo que realmente é interessante para você. Então, é muito importante que a gente não guarde sentimentos. A gente vive falando, né? Ah, eu vou engolir tudo isso, eu vou engolir tudo isso, né? E na verdade não é engolir, porque a partir do momento que a gente engole um sentimento e que a gente não reconhece, que a gente não compreende, a gente vai somatizando isso dentro da gente. A gente já falou a respeito de doenças psicossomáticas e já falamos inclusive que todas as doenças têm um fundo emocional. Então, veja o quão é importante nós cuidarmos das nossas emoções e dos nossos sentimentos para que eles não desenvolvam e para que eles não criem uma doença física dentro da gente, para que eles não virem um câncer, porque um câncer é uma doença psicossomática. Então, a inteligência emocional, né, é o que nos faz evoluir, né? A gente compreender, aceitar, resolver, verbalizar os seus sentimentos, verbalize, né? Procure a pessoa que possa estar envolvida com relação a essa dor, a esse sofrimento, para que você ganhe a sua paz interior, ganhe a sua tranquilidade, para que você ganhe a sua tranquilidade, inclusive em viver, de ser feliz e etc, né? Então, veja, vamos procurar realmente verbalizar os nossos sentimentos, né? E inclusive com as pessoas que possam estar envolvidas. Isso é muito importante. Saber verbalizar os seus sentimentos é você realmente explanar aquilo que você está sentindo, para que você não fique remoendo, né? Às vezes a gente traz, né, está diante de um problema que parece ser gigante, né? Mas às vezes ele é tão pequenininho, né? Quando você verbaliza com outras pessoas, né, que acaba sendo insignificante depois de tudo, de você verbalizar. Às vezes é necessidade. Eu tenho muito essa necessidade de verbalizar os meus sentimentos, de eu falar dos meus sentimentos, né? E daquilo que eu não gosto, ou daquilo que realmente não ficou confortável para mim, né? Eu tenho essa necessidade de verbalizar. Cada um tem a sua forma, mas eu entendo e compreendo que a melhor coisa é a gente poder verbalizar, né? Porque aí você sai daquilo que pode ser hipótese, né? Para você ir para o concreto e simplesmente concluir, né? Tudo isso que você pode estar construindo, que nem deve ser verdade para você, ou não pode ser verdade para o outro. Então, perceba que é tão simples, né? E a gente acaba complicando. Vamos ver a Dileus aqui. Eu fico falando, mas parece que estamos sentadas presencialmente batendo papo. Não, é verdade. Que bom, né? Que parece que a gente está batendo papo. É isso mesmo. Esse é o meu objetivo, né? Aqui é a Cris. Melhorei muito depois do workshop. Fiquei mais feliz e parei de ver pelo outro, né? É isso, né, Cris? É isso, inclusive nós até vamos repetir o workshop de autoconhecimento, da gente compreender tudo isso que acontece com a gente, né, e poder seguir em frente, né. Então convido vocês também, depois no final eu vou falar um pouquinho mais do nosso workshop também. Aqui é a Dani. Suponho que muitas vezes a dificuldade de verbalizar está relacionado com a educação ou algo social também, onde somos educados e criados a ser fortes. A gente tem que tomar cuidado com isso, viu, Dani? Porque
A gente tem essa necessidade, às vezes, de mostrar para o outro que a gente é forte, ou a gente tem medo de mostrar as nossas fraquezas. E aí a gente fica vestindo máscaras. Então, a gente tem que ser a gente mesmo, né? Esse é o grande segredo, né, do ser humano, de saber ser ele mesmo. E eu sempre comento a respeito disso, né? A gente tem que ser a gente mesmo, porque isso vai nos fazer mais felizes, isso vai deixar a gente mais leve, porque você não vai precisar ficar interpretando a todo momento, você vai ser você mesmo. Mas a única coisa que a gente tem que tomar muita atenção, né, e que a gente percebe nas pessoas que que sofrem de sincericídio, né, que elas às vezes não observam as pessoas que estão ao seu redor e acabam machucando muito a outra pessoa. Então, vamos tomar cuidado da gente ser sincero, sim, mas com cautela, para que a gente também não machuque a outra pessoa. Tem formas e formas da gente verbalizar sem julgar, né? A gente não precisa julgar e não existe a necessidade da gente ficar julgando ninguém. A gente simplesmente pode expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, sempre respeitando, né, a individualidade do outro, para que o outro também não sofra e para que a gente também não seja a causadora da dor ou do sofrimento de outra pessoa, né? A gente tem que tomar atenção com relação a isso. Não precisamos ser fortes a todo momento, né? Não, e o que é ser forte, né? O que é ser fraco, né? A gente não tem, né, o certo e errado. Agora mesmo eu estava comentando a vocês que todos nós somos diferentes, cada um tem a sua individualidade, cada um tem os seus valores, cada um tem as suas necessidades. Então, às vezes, o ser forte e o ser fraco, para mim, é diferente do ser forte ou ser fraco para o outro. Então, precisamos ser nós mesmos, né, a todo momento. Até porque isso vai te dar mais tranquilidade, porque a partir do momento em que você fica preocupado no que vai falar, no que pode, o que não pode falar, você perde a sua individualidade, né? Você perde a sua identidade, né? Você acaba colocando máscaras e sendo aquilo que você não gostaria de ser ou que não poderia ser, né? Talvez, né? Não sei, eu penso dessa forma. Aqui a Dani, a frase engole o choro é algo que estamos desde pequenos e tem um poder grande. Sim, isso Dani, inclusive engole o choro, muito legal você ter comentado, que é uma das crenças, né, que a gente carrega de família, né? Engole o choro, né? Engole o choro. Aí isso fica tão interiorizado dentro de você e aí fica no automático, né? Você não se permite chorar. É que nem homem não chora, homem não chora. Gente, como não chora, né? É importante a gente saber chorar, é importante a gente gritar, é importante a gente verbalizar, né? Importante a todo momento a gente mostrar os nossos sentimentos, né? E a gente fica preso nessas crenças. Quando eu falei para vocês de crenças, é exatamente isso que a Dani está comentando. Engole o choro, é uma crença que está dentro da gente mesmo. Então, vamos tirar essa crença, né? Vamos realmente vivenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções de forma plena, complexa e sem medo de ser fraco ou ser forte demais, né? A gente não pode, né? Aqui vamos ver o que o Everton falou. O que fazer quando não conseguimos comunicar o que queremos de fato dizer? Como trabalhar isso? Everton, você pode comunicar da forma que você achar, que você julgar interessante e o melhor para você. Não existe forma certa ou forma errada. Existe a sua forma de verbalizar, a sua forma de comunicar. É o que eu falei agora há pouco. A gente tem que saber sim falar, verbalizar tudo que você quer. Lógico, sempre observando para que a gente não traga a dor e nem o sofrimento para outra pessoa, né? Então entenda e ouve o seu coração, Everton, e verbalize aquilo que você acha que você tem que verbalizar e que é correto para você. Primeiro, você tem que pensar no seu bem-estar. Se isso está te fazendo mal, você tem sim
que procurar outra pessoa, se isso estiver envolvendo uma outra pessoa, e verbalizar da melhor forma. E a melhor forma é a forma que vai te aliviar, aquilo que vai te deixar mais leve, né? Aquilo que vai acalentar o seu coração, né? Então, eu costumo falar muito disso, né? Nessa última semana em que eu fiz a palestra numa empresa, uma pessoa me questionou exatamente a respeito disso, né? Porque estava agindo muito pela razão, né? Quando ela me comunicou, quando ela me perguntou, ela estava agindo muito pela razão, né? E não estava ouvindo o coração dela. E para que tenha um equilíbrio na solução, a gente precisa sim ouvir a razão e ouvir o nosso coração. Então, entendo, Everton, não sei o que realmente pode estar acontecendo, que provavelmente, veja se você não está agindo muito pela razão, né? E deixando o seu coração de lado, né? Isso está impedindo você, inclusive, de se comunicar. Então, razão e coração, eles precisam caminhar juntos, Everton. Veja se faz sentido isso para você. E se precisar de alguma coisa, de alguma ajuda a mais também, me procure no privado depois, a gente pode conversar também. O Márcio está falando aqui, eu verbalizo muito. Eu sei disso, Márcio. O Márcio verbaliza até demais, né? E é assim, às vezes tomar cuidado quando a gente fala de não machucar o outro, né? A gente tem que tomar atenção com relação a isso mesmo, da gente não machucar a outra pessoa. Aqui é Dani, não me refiro a mim ou alguém em concreto, senão que considero que isso existe e se ignora. Exatamente, Dani, a gente tem que tomar atenção, é verdade. Mas assim, foi bom o seu exemplo, porque isso é uma das crenças, né, de engolir o choro. Nem sempre, Dani, eu fui criada para ser menininha, criança, imagine quando o problema isso me criou. Na verdade, a gente tem que valorizar, e eu vou falar muito disso, valorizar a nossa história, viu, Edileuza? A gente aprender com tudo que a gente recebeu, né? E seguir em frente, né? Aqui a dona Empada falando, mas tantas vezes calamos para não machucar o outro. E aí? Aí eu me machuco. Até onde vai conter a sinceridade? Exatamente, é isso que eu tô falando para vocês. Tem que ver o que vai. Primeiro, você cuidar de você. Você tem que estar bem com você mesmo. E tem formas da gente comunicar, viu, dona Empada? Eu não sei o nome da pessoa, né? Mas tem formas da gente comentar sim, fazer a comunicação daquilo que está me fazendo doer, né? Que está me fazendo sofrer, sem machucar o outro. Existe sim. Aqui a Dani, me refiro a algo social e generalizado, não individual, tipo, homem não chora, isso mesmo, são as crenças. Aqui a Dali, né? Sou a Denise, indicada pelo Márcio. Oi, Denise, obrigada pela sua presença aqui também. Espero que vocês estejam realmente tirando bastante aprendizado de tudo isso, que é o nosso objetivo. Bom, é isso. A gente precisa sim, Andréia, é isso. A gente tem que saber verbalizar, né? A gente vai aprendendo, é aquilo que eu falei para a Edileuza. Não é a todo momento você parar, ficar pensando no que você está sentindo, no que você pode ou não pode falar, mas é você compreender que você não tem que julgar ninguém, você tem que simplesmente verbalizar, falando sempre no eu, né? E não culpando e não julgando o outro. Eu acho que é a melhor forma mesmo de você fazer a comunicação, Andréia, é você usar o eu, porque aí fica mais fácil, você está falando de um sentimento que é seu, e você não está julgando o outro. A gente não deve, né, julgar ninguém, né? Você tem que simplesmente comunicar aquilo que você está sentindo, né? Então, a comunicação violenta, ela ensina muito isso, Andréia, da gente verbalizar, né? Eu vou dar um exemplo aqui de comunicação não violenta. Quando você não compareceu para o jantar comigo, eu me senti triste, né? Isso me deu um sentimento de tristeza, né? Porque eu esperava que você estivesse comigo. Que tal da próxima vez, quando você realmente não puder comparecer no jantar,
você me ligar antes ou me mandar uma mensagem, porque aí realmente fica bom para mim e fica bom para você. Veja que esse é um exemplo de comunicação não violenta. Eu falei do meu sentimento e o que a outra pessoa poderia estar fazendo para que isso não aconteça novamente. Então veja que é um exercício bem interessante, né, da comunicação não violenta. Aqui a Dali, se não verbalizar, o corpo faz isso por você, é da pior maneira, pelo menos no meu caso. Sim, exatamente, o corpo ele verbaliza, né? É o não verbal, ele fala, e às vezes o não verbalizar traz uma gastrite, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma labirintite, uma otite, todos os it da vida, ele está relacionado ao nosso emocional. Então, precisamos sim, né, saber verbalizar. Aqui o Márcio, exato. A grande lição é saber como conversar com o outro e colocar nossos sentimentos e nosso ponto de vista. Exatamente, Márcio. A gente precisa colocar o nosso ponto de vista. Eu tenho muito essa necessidade de me colocar e de expressar o meu sentimento, né? Sempre usando na primeira pessoa, né? E sem julgar o outro, não devemos julgar ninguém. Quando você fala de você, você não aponta o outro, fica muito mais fácil de você comunicar. Eu entendo, espero que tenha respondido, né? A resposta de vocês dos questionamentos. E até um câncer como eu tive, exato, eu falei a respeito disso, que o câncer, ele é uma doença psicossomática, né? Então a gente vai esperar a gente ficar doente, né, para que a gente possa depois começar a verbalizar, né? Quantas pessoas são hospitalizadas, ficam na UTI, né? E depois de tudo isso, elas resolvem mudar o comportamento, a forma de agir. Não, a gente tem que começar a partir de agora, né? Para que a gente não desenvolva nenhuma doença física e para que a gente fique bem com a gente mesmo. Aqui a Andréia, isso é uma lição quando educamos no adolescentes, porque a coisa de verbalizar sem se alterar é muito difícil. É desafiador, Andréia, tente fazer, né? Isso vira uma prática, depois que a gente aprende, isso vira uma prática e fica muito mais fácil para a gente lidar. Não sei, Alessandra aqui, não sei se teria esta paz para falar assim como você, neste teu exemplo, acho que não. Sim, tem sim, Ale, tudo é uma questão de exercício, né? A comunicação não violenta, ela tem sido muito comentado, né? Depois a gente pode até falar um dia só sobre comunicação violenta, eu fiz o curso, né, de comunicação violenta, então eu tenho, inclusive, algumas dicas para passar para vocês com relação a isso, da gente saber verbalizar de forma que a gente não julgue o outro, né? Que a gente não torne a comunicação agressiva, né? Então, é um exercício diário, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer isso, às vezes de forma consciente, mas depois fica no automático e a gente percebe que faz toda a diferença na vida da gente. Diz que câncer e somatização, isso, é isso mesmo, André. O câncer é uma doença psicossomática, é você somatizar emoções, né? Eu falei há pouco tempo da gente estar engolindo, né, dos nossos sentimentos, ficar engolindo sentimentos, e isso a gente leva para dentro da gente, e num determinado momento em que você não faz nada por esse sentimento, por essa emoção, por essa comunicação que você não quis fazer, fica lá guardado, né? E às vezes vira um cálculo renal, vira um câncer, ele vai somatizando e ele vira uma doença física na vida da gente. Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional, para depois a gente não ter uma doença física. Eu estou preocupada com o tempo, eu quero fazer também uma dinâmica para a gente ressignificar algumas dores, alguns sentimentos, mas o importante da gente estar vivendo agora, né, da gente, porque o pensar está no passado, o sentir está no presente e o querer estar no futuro, né? Então, tudo que a gente tem que fazer no aqui e no agora, no presente. Então, vamos aceitar o nosso futuro, a nossa história, agradecer, reverenciar, viver o nosso presente, né?
fazer planos para o nosso futuro, listar as nossas prioridades, né? Mas estar sempre vivendo o nosso presente. O sentir está no presente, o pensar está no passado e o querer está no nosso futuro. Então, o passado a gente não muda, então a gente tem que aceitar. E o futuro é a construção dos nossos objetivos que tem que ser elaborados no nosso presente. Então, que a gente seja a melhor pessoa, né, que a gente queira ser, para a gente ser feliz. Então, a todo momento a gente pode ser melhor, né? Todos os dias a gente pode ser melhor, para que a gente possa ser feliz, né? Valorizar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos como verdade, aquilo que nós temos como valor. Tá tudo certo, é isso. Gente, eu vou fazer a nossa dinâmica, porque senão eu não vou conseguir fazer a dinâmica que eu quero com vocês por conta do tempo, né? E eu não gosto de ficar depois presa ao horário, né? Pra gente ficar correndo também, abrir outra live também, eu acho que não é o caso. Então, vamos tentar fazer tudo nesse momento agora, né? Para que a gente possa... para que eu possa ensinar vocês a ressignificar sentimentos, né? E vai ser bem interessante para vocês agora. Então, a gente vai trabalhar a ressignificação de alguns sentimentos. Eu quero que vocês pensem, inclusive, em algo que vocês gostariam de estar trabalhando nesse momento, alguma dor, algum sofrimento, né, algum trauma, né, que vocês gostariam de trabalhar neste momento. Então, eu vou pedir para vocês se conectarem com isso que vocês gostariam de trabalhar agora. Se conectem, então, vamos pensar em um sentimento que te cause dor e sofrimento nesse momento. Pense, acolhe sem julgamento esse sentimento e sinta esse sentimento e essa dor, né? Fechem os olhos. E eu vou pedir agora, a partir de agora, a gente vai fazer uma dinâmica, a gente vai fazer uma vivência para a gente ressignificar sentimentos. Fechem os olhos, se conectem com o seu coração nesse momento e pergunte agora ao seu coração quais aprendizados positivos você tira de tudo isso, desse sentimento, dessa emoção, desse sofrimento, dessa dor. Vamos aprender e se conectar com o nosso amor, com o amor que mora dentro de você. Pense na situação novamente, nesse trauma, nesse sentimento negativo, nesse sofrimento. Mentalize como você gostaria que ele fosse. Como que você gostaria que ele tivesse ocorrido? Se tiver alguém envolvido nesse sentimento, coloque à sua frente. Pode ser até você mesmo. Coloque essa pessoa ou coloque esse sentimento na sua frente. E verbalize para essa pessoa tudo que você gostaria. Diga para ele, para esse sentimento, para você ou para essa pessoa que está à sua frente, tudo que você gostaria de falar. Diga tudo, tudo. Se puder, fale em voz alta para essa pessoa. Tudo que você não deseja mais carregar com você. Eu vou dar um tempinho para você verbalizar. Verbalize tudo. Tudo que você não quer mais carregar com você. Libere o que te faz sofrer. E agora, olhando para essa pessoa, para esse sentimento que está à sua frente, diga: eu aceito.
está tudo certo. Tinha que ser dessa forma. E eu compreendo. E a partir de agora, eu me liberto deste sofrimento. E quando eu me liberto, eu liberto você também. Eu aceito. Eu vejo você. E a partir de agora, eu sigo a minha história. Eu sigo a minha vida. Eu sigo para ser feliz. E a partir de agora, eu vou fazer apenas o que me faz feliz. Respirem profundamente pelo nariz, soltem pela boca. Façam uma reverência bem pequena para essa pessoa que está na sua frente, que pode ser você, que pode ser outra pessoa, agradecendo todo o aprendizado recebido neste momento. Respirem profundamente e no momento de vocês, vou pedir para que vocês voltem para cá, para que vocês abrem os olhos para a gente finalizar a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido alguns ensinamentos, alguns aprendizados para vocês, porque esse é o meu objetivo, né? De trazer um pouquinho de felicidade para cada um de vocês que estão aqui presente, que a gente possa, inclusive, né, multiplicar tudo isso com outras pessoas também, né? Bom, tá terminando a nossa live e eu vou tirar a minha cartinha, que senão tem gente aqui que depois fica preocupado com a cartinha, né? A cartinha da semana. E vamos lá, tô embaralhando aqui a minha cartinha. Que bom que vocês gostaram, muito bom, muito bom. Todos os sábados eu estou aqui, tem pessoas novas aqui, estou muito feliz com a presença de vocês. Meu nome é Kátia Lima, me sigam no meu Instagram, né? E a gente vai conversando, eu vou trazer aqui a minha cartinha, a nossa cartinha de hoje, a nossa mensagem de hoje. Gente, agora eu me entrego para algo maior, né? Então veja que nós fizemos o nosso exercício, a nossa vivência, né? Nos libertando de algumas dores, de alguns sofrimentos. Então agora a gente se entrega para algo maior, que é o aprendizado que a gente recebeu da live de hoje, dessa vivência que nós fizemos, acabamos de fazer, e que a gente parte para um algo maior, né? Que é ser feliz, né? Buscar a felicidade. Eu coloquei no meu convite, né? Quem observou a minha mensagem, eu sempre coloco uma mensagem, que a mente é a causa de todas as doenças e o coração é a fonte de toda cura, que é uma frase do Osho, né? Então veja que faz todo sentido o que a gente conversou hoje, né? Que a mente é a causa de todas as doenças e que o coração é a fonte de toda a cura. Então, que a gente seja amor, que seja muito amor, né? Quando eu falei da frase, quando amar significa sofrer, estamos amando demais. Então, não existe mais ou menos, né? Existe o equilíbrio, onde a gente realmente esteja bem com a gente mesmo e que a gente faça o bem a outra pessoa.
Gratidão, vou ficar aqui, já terminei a minha live. Gratidão por fazerem parte, por estarem aqui comigo. Espero vocês no próximo sábado às 11 horas para a gente discorrer sobre qualquer outro assunto. E aí a gente se vê. Eu vou ficar esperando aqui até vocês mandarem as mensagens, eu estarem lendo e depois a gente se desconecta, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a nossa live também. Beijos no coração, fiquem com Deus. Obrigada, Lê, obrigada, Cris, obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo. Muito bom, muito amor envolvido nessa história, é verdade, Edileuza, sempre muito amor. Obrigada, Márcio, pelas palavras, eu também te amo muito como meu irmão. E eu sei que existe toda uma troca, sim, com certeza, sempre. Muito obrigada mesmo. Bom por vocês estarem aqui. Muito bom. Tô aqui lendo as mensagens. Também, Dali, obrigada por você estar aqui também. Gostei de vocês também, por vocês estarem aqui presente comigo. E vamos lá. Só vou terminar de ler todas as mensagens. Amo todos vocês também. Amo todos vocês. Obrigada. Beijo, Ali. Vejo você no próximo sábado às 11 horas. Só vou terminar de ler todas as mensagens aqui e aí a gente termina a nossa live e eu encerro a nossa live também. Beijos, Cris. Fica com Deus. Beijos, Márcio Montes. Permita-se, vou me permitir florescer. Sempre florescendo. Obrigada pela mensagem de bom dia. Eu vi. Vou me permitir florescer sempre. Que seja flores coloridas, que é o que eu mais gosto. Bom, já terminaram as mensagens, eu vou encerrar a minha live de hoje e gratidão por estarem comigo mais um dia. Beijos no coração. Beijo, Marinho, obrigada, viu, por você fazer parte também. É uma mensagem linda, né? Permita-se florescer. Beijo, gente. Vai cair a nossa live. Tchau.